Glória a Deus. Esse é meu jeito de falar, de ministrar e de pregar, tá bom? Então vamos pegar o gancho. Deuteronômio capítulo 6, versículo 5. Você pode abrir a sua Bíblia, por favor. Bem, acho que é um bom lugar para começarmos. Vamos fazer um rápido passeio em alguns conceitos importantes da adoração, do culto, e entender um pouquinho mais, recuperar um pouquinho mais dessa compreensão. Vocês têm estudado sobre adoração, eu sei disso, e revisitado textos da palavra de Deus que nos ajudam a compreender e a entender um pouquinho mais. Muito bem. Deuteronômio capítulo 6, versículo 5. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás aos teus filhos, e delas falarás, sentado em casa e andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te. Também as amarrarás como um sinal na mão e como faixa na testa, e as escreverás nos batentes da sua casa e nas suas portas. Quando o Senhor teu Deus te estabelecer na terra que prometeu te dar, em juramento feito aos teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, com grandes e boas cidades que não edificaste, com casas cheias de tudo o que é bom, e as quais não encheste, e poços que não cavaste, vinhos, olivais, que não plantaste, quando comeres e te fartares, cuidado para não te esqueceres do Senhor, que te tirou da terra do Egito, da casa da escravidão. Temerás o Senhor teu Deus, e ele prestarás culto, e jurarás pelo seu nome. Não seguirá outros deuses, e os deuses dos povos que habitaram ao teu redor. Muito bem, falar de adoração, falar de culto, falar de louvor, é falar de palavras que estão absolutamente integradas no Velho Testamento, no Novo Testamento e na Bíblia, toda uma compreensão global do conceito de culto. Relembramos agora há pouco que nós fomos criados para adorar a Deus e para desfrutar da sua presença. Isso significa que nós fomos criados seres espirituais, não seres angelicais, seres espirituais. Somos alma vivente e agora com a imagem e semelhança de Deus, que Deus nos emprestou pelo seu amor, pelo seu desejo, fazendo parte desta criação. E, portanto, o homem começa, desde o início da sua criação, a construir uma espiritualidade. O que é espiritualidade? É um conceito muito amplo, é um conceito explorado de diversas formas, inclusive na espiritualidade clássica, mas de uma maneira bem sintética. A espiritualidade, ela é o propósito a que a fé se destina. Porque Deus nos deu capacidade de crer. Porque Deus nos deu a capacidade de termos fé. Porque era necessário que isso acontecesse. Para que nós pudéssemos corresponder ao seu projeto existencial. Nós fomos criados para adorar a Deus e para desfrutar da sua presença como seres humanos, em todas as áreas da nossa vida. Portanto, há uma espiritualidade que eu começo a construir fruto do relacionamento com o Criador. A espiritualidade, ela busca que você nutra um relacionamento pessoal com o seu Criador. E essa integração e interação perfeita e completa do Criador com a criatura que foi criado para manifestar a glória de Deus. Então, essa manifestação de glória, ela é o projeto de Deus da sua espiritualidade. Qual é o propósito da fé? Por que você se entregou a Jesus? Porque era necessário que você tivesse fé em Cristo Jesus,
que é a expressão visível desse Deus que se revelou primeiro na natureza, depois se revelou aos pais, aos profetas, depois se revelou às famílias da terra, depois se revelou a um povo chamado Israel, que ele decidiu que seria referencial entre outras nações, depois se revelou plenamente na pessoa de Jesus Cristo e se revelou depois à igreja e a cada um de nós. Essa revelação progressiva e completa na pessoa de Jesus. Para quê? Para que nós refletíssemos a imagem que ele nos emprestou, conforme relata o livro de Gênesis. Então eu preciso construir uma espiritualidade, a espiritualidade que vai trazer vida a esse propósito de Deus para a minha existência. Deus me criou para refletir a sua glória. O homem desiste de adorar a Deus, vira as costas para Deus, ele peca. E o pecado é desistir de servir, de amar, de temer o seu Criador, como nós vemos aqui, já no livro de Deuteronômio, tentando recuperar essas três compreensões: do amor, do temor, de levar o Criador a sério e de servir a esse Deus. Então, eu tenho fé não para me tornar um religioso, eu tenho fé não para me tornar uma pessoa que vai simplesmente declarar uma confissão religiosa. Não, eu tenho fé e preciso ter fé e construir essa espiritualidade para refletir a pessoa de Deus. O pecado quebra isso. O pecado interrompe isso e Deus resolve intervir na história. Ele envia Jesus Cristo para que pudesse fazer uma obra definitiva de adoração e de culto na cruz do Calvário. Ali foi legitimada toda a nossa tentativa de adorar, de louvar, de bendizer, de cantar ou de expressar com a nossa vida qualquer tentativa de adoração. Jesus vai até aquela cruz para quê? Para recuperar aquele projeto inicial de refletirmos a sua imagem. Mas aonde nós vemos isso no Novo Testamento? Romanos capítulo 8, versículo 29. 28 nós sabemos de cor, podemos falar tudo? Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas cooperam por quê? O desemprego, a enfermidade, a luta, o deserto que você passa, a provação, o sucesso que você tem na sua vida profissional. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Para quê? Para nós nos tornarmos mais parecidos com o Criador. Romanos capítulo 8, versículo 29. Nós fomos criados para refletirmos a imagem do seu Filho. Ah, então quer dizer que eu fui criado para adorar a Deus. Eu não fui criado para cantar bem. Claro que não. Eu não fui criado para exercer uma atividade artística com maneira excelência. Isso também tem o seu valor, mas você não foi criado para isso. Você foi criado para refletir a pessoa do Criador, a pessoa de Jesus na sua vida. E aí é que é o problema. Cantar bem é fácil, a gente consegue com um pouco de orientação, você ali conseguir com aplicação, com disciplina, e poder cantar ou fazer qualquer outra atividade artística. Mas o problema para nós, como seres humanos, é refletirmos a imagem de Deus no que nós somos, naquilo que nós fazemos. Então, quando eu oro e peço, Senhor, eu quero te cultuar melhor, eu quero te adorar melhor, eu quero te bendizer melhor, eu estou dizendo, Senhor, eu quero me tornar cada vez mais semelhante a Cristo. Porque em Cristo essa verdadeira adoração foi exercida e consumada na obra da cruz e na sua ressurreição. Mas a igreja perdeu essa perspectiva. Um dos maiores escritores do século XX, A.W. Tozer, ele disse numa das suas aulas em 1961, ele disse que a adoração era a joia perdida da igreja evangélica. A joia perdida da igreja evangélica, a igreja protestante se enganou, ela se perdeu, ela começou a associar a adoração somente com arte, com música. Quando a adoração é o nosso estilo de vida na perspectiva de Paulo, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, portanto, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. É um estilo de vida só? Não, é um estilo de vida semelhante a Jesus. Jesus é o nosso referencial, Jesus é o nosso padrão.
É vivermos uma vida como Jesus vive e viveu aqui na terra. Então o desafio é maior. O desafio é claro. Nós precisamos recuperar essa joia que foi perdida. Nós precisamos recuperar isso na nossa vida. O pastor John MacArthur diz que nós precisamos nos relacionar com Deus pessoalmente. E fruto desta relação com o Criador, isso vai repercutir na minha vida pessoal, devocional, na minha vida familiar, e como família vai refletir depois na igreja, comunidade da fé, corpo de Cristo, expressão visível de Jesus aqui na terra. E depois essa adoração, ela vai perpassar o nosso ambiente comunitário e vai repercutir na sociedade onde nós estamos presentes como igreja e como seres humanos. De onde eu tirei essa ideia, pastor Nelson? Eu tirei essa ideia mentoreado pelo meu querido irmão Rubem Amorese, no seu livro Louvor, Adoração e Liturgia, presbítero na Igreja Presbiteriana do Planalto, lá em Brasília. Escreveu um livro extraordinário, publicado pela editora Ultimato, dizendo que esta adoração, ela começa lá no secreto do quarto. Mateus capítulo 6, versículo 6. No secreto do quarto é onde eu não preciso de som, de luzes, de música, de liturgias, de ritos externos. Eu preciso de um coração ali quebrantado para comungar com Deus, para ser ministrado por Deus, para ser quebrantado por Deus, para ser corrigido por Deus, para ser instruído por Deus, para ser alimentado por Deus. E a adoração se perde porque os homens esqueceram o caminho do secreto do quarto. Não buscam a Deus mais em solitude. Pastores, líderes, professores, pais, maridos, mães, que não se fecham no secreto do quarto para comungar com Deus e serem ministrados por Deus. E no secreto do quarto, Deus vai alimentando o nosso coração, a nossa fé. Isso repercute nos meus relacionamentos, na família onde eu estou inserido. E depois isso reflete na comunidade da fé, na igreja, que se diz expressão visível de Jesus aqui na terra. E depois, sendo transformados por essa ação de Deus, nós somos agora cristãos, seguidores de Jesus, agentes e instrumentos de transformação na sociedade ainda perversa e ainda corrupta. Do secreto do quarto para a família, da família para a igreja, da igreja para o mundo onde nós estamos inseridos. Maravilhoso esse caminho, caminho da encarnação. Não é uma adoração espiritualizada. Dr. Paul Rum, professor de tradição metodista, ele diz exatamente isso. Que a nossa resposta a esse Deus que se revelou em Cristo, que nos chamou para refletir a sua imagem e semelhança, é numa vida de amor, de temor e de serviço. Deuteronômio capítulo 6. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Versículo 5. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. Isso é básico e fundamental na espiritualidade cristã. Adoração é uma questão de amor. Adoração é uma questão de quem eu vou decidir amar em primeiro lugar na minha vida. Isso é muito sério, isso é muito profundo. Adoração é fruto de quem eu decido amar em primeiro lugar. E o contexto de Deuteronômio é esse contexto. O povo seguia a Baal, seguia a Baais, a falsos deuses, nas gravuras, nas formas de construírem os seus santuários, presente nas esculturas. A arte, ela serve para canalizar e para desviar também as pessoas para colocarem a sua fé em falsos deuses. Por quê? Porque eu e você temos um coração idólatra. Nós estamos o tempo todo construindo falsos deuses. Nós estamos o tempo todo construindo falsos deuses. A Carla, minha esposa, já foi muitas vezes, ocupou um lugar que não deveria ter ocupado na minha vida. Ela muitas vezes foi cultuada por mim. Muito mais amada por mim do que por Deus. Meus filhos, Karen e Natan, que estão aqui, se tornaram objeto de culto. Não, errado. Eles não podem ocupar o lugar de Deus. Nós construímos outros falsos deuses. A nossa religião, a denominação que nós estamos,
elas se tornam muitas vezes objeto de idolatria. Nós não fomos criados para idolatrar e nem para cultuar isso. Nem confissões. Nós somos criados e chamados para decidir amar a Deus em primeiro lugar. E fruto dessa decisão, isso vai refletir em tudo que nós somos e fazemos. Louvado seja o nome do Senhor. Decidir amar a Deus. É sairmos daqui hoje, num culto público como esse. Não ouvimos uma boa música, ouvimos uma boa mensagem, demos um abraço para os irmãos. Tudo isso tem valor, claro que tem. Mas sair daqui desejoso de amar mais a Deus e priorizar a Deus na nossa vida vai fazer grande diferença. Nas nossas famílias, no nosso trabalho, na comunidade onde nós estamos, em Lisboa, no nosso país. Pessoas que amam a Deus e que não ficam construindo falsos deuses. Olha, quem é o seu Deus? É o Senhor Jesus. Quanto tempo você gasta nas disciplinas espirituais da espiritualidade? Você tem meditado na palavra de Deus? Você tem orado? Você tem buscado a Deus em solitude, que é uma outra disciplina? Você tem jejuado e buscado no jejum também essa experiência da espiritualidade? Você tem comungado, desejado estar com os irmãos, partilhar a vida, partilhar a caminhada, abrir o coração, abrir a sua casa? Eu sei que isso envolve a nossa herança cultural. Eu tenho uma herança cultural fortíssima portuguesa. Estarmos ao redor da mesa com o pão de Deus. Aqui tem pão de Deus. Com um bom café e partilharmos o coração enquanto tentamos amar a Deus, servir a Deus, temer a Deus. O texto de Deuteronômio diz que nós precisamos desistir dos nossos falsos deuses. O meu Deus hoje, pastor Nelson, é o Deus da banda de adoração da internet, a banda larga. Por quê? Porque eu fico 4 horas, 5 horas, 6 horas no meu tablet, no meu celular. Você não consegue ficar 5 minutos de oração no secreto do quarto. Quem você acha que é o teu Deus? Quem você acha que é o teu Deus? Que você cultua, que você alimenta. Obrigado, querida. Os meus filhos disputam um campeonato. Até que horas da mensagem que eu vou chorar? Aí chega lá nos 44 do segundo tempo. Tá vendo? Nós precisamos decidir amar a Deus em primeiro lugar. Adoração não é uma questão de música. Culto não é uma questão de arte, de música. Culto é uma questão de quem nós vamos decidir amar em primeiro lugar. O texto de Deuteronômio diz como é que isso é nutrido. É a palavra de Deus. É a palavra de Deus que vai mudando a nossa maneira de pensar. Não é possível adorar a Deus sem uma mudança de mente. Não é possível adorar a Deus sem uma experiência de conversão, de metanoia. É isso que Paulo nos diz, escrevendo à igreja de Roma, capítulo 12, versículo 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, que vocês apresentem os seus corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é um culto racional, que é um culto que é fruto de transformação de mente, de metanoia, de conversão. Nós não compreendíamos as coisas espirituais, nós não compreendíamos as coisas de Deus, e Deus vem com o seu Espírito Santo e ilumina o nosso entendimento. E Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, diz que agora nós temos a capacidade de discernir, de compreender as coisas espirituais que nós não conhecíamos, porque passamos pela experiência de conversão, de metanoia, fomos convencidos pelo Espírito Santo do juízo, do pecado e da justiça. É o Espírito Santo que convence a nossa mente da verdade e que converte o nosso coração à verdade. O judeu usa essa palavra no hebraico, leb, significa emoções, afetos e entendimento. É o nosso ser total. Então, você não vai adorar a Deus e não vai conseguir louvar a Deus se você não passar por essa experiência de conversão, de metanoia, de reconhecer o seu pecado, de você reconhecer que você virou as costas para Deus, de você agora poder confessar a Cristo como Senhor e Salvador.
E é essa palavra que vai transformando a sua maneira de pensar. É a palavra de Deus que vai nos ajudando a entender o caminho do culto, da adoração, da liturgia, que são os nossos ritos externos, que confirmam a nossa fé, o nosso rito interno de crer. Como é que é isso, pastor Nelson? A experiência da mulher samaritana. João capítulo 4, versículo 20 a versículo 24. 8 vezes a palavra proskuneo é usada ali. Significa quebrantar-se diante de Deus, se humilhar diante de Deus, reconhecer que nós precisamos desesperadamente de Jesus e da água que podia saciar a nossa sede existencial. A mulher samaritana procura Jesus, dialoga com Jesus, acha que a adoração é na tradição hebraica, na herança hebraica, só com os mandamentos de Moisés, que eu tenho que adorar a Deus perto de um poço específico. Não. O Pai continua à procura de adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Espírito que é com sinceridade no coração, mas não só com sinceridade. Porque tem gente que tenta adorar a Deus sinceramente, mas adora a Deus sinceramente equivocada. Reverendo John Stott, fazendo uma exegese magnífica desse texto, ele diz que nós fomos chamados para adorar a Deus com sinceridade no coração, mas na verdade do Evangelho, em Jesus, o Logos de Deus, a palavra de Deus revelada. É por isso que a minha adoração precisa ser na verdade do Evangelho. Nós estamos cantando um monte de coisa doida. Nós estamos cantando coisas que nos trazem insanidade. Queremos ficar sempre acima dos montes, caminhar, pisar nas nuvens, e não queremos encarnar a adoração, que perpassa pela nossa vida. E estamos cantando coisas que a palavra de Deus não confirma. Vivemos no Brasil a adoração do mercado, que é uma outra preocupação de Evelyn Underhill no seu livro Worship. Ela diz, nós estamos agora sendo consumidores do mercado. No Brasil, chamamos lá de mercado gospel, que não tem nada a ver com o gospel, estilo de música original nos Estados Unidos, nas igrejas de herança afrodescendente. Mas se tornou um mercado. E hoje os caras estão agenciando o mercado. Mas, Nelson, você trabalha com música, você está dando tiro no pé. Não, mas eu estou falando que eu vivo. Para você andar pela marginal, para você andar com fidelidade às escrituras, sendo um artista, sendo um músico, você tem muita dificuldade de estar hoje na igreja no Brasil. Porque é tudo mercado. Olha, a arte tem o seu valor, ela pode ser consumida, claro que sim. Mas você tornar a adoração num nicho de mercado, é isso que Jesus procurou nos passar com esse princípio? Não. O Pai está à procura de adoradores que o adorem em espírito, com verdade no coração, mas que adorem a Deus na verdade do Evangelho revelado por Jesus Cristo. Aleluia. Mas tem um caminho aí, né? Tem. Jesus está dizendo para a mulher samaritana, tem que quebrantar. Tem que viver o proskunel, você tem que se ajoelhar e ter disposição de beijar o Deus que você reconhece que é o Senhor da sua vida. Não há adoração sem quebrantamento. Não há adoração com orgulho, com olhar altivo. Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Precisamos buscar a Deus com humildade de coração, com verdade e com sinceridade para adorarmos o Senhor com amor. Versículo 13. Ao Senhor teu Deus temerás. É outro princípio do culto. Não dá para ser simpatizante de Jesus só. Não dá para ser um aficionado de Jesus. Tem que levar Deus a sério. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Se nós não levarmos Deus a sério a sua palavra, nós não vamos conseguir adorar. Então adorar envolve a nossa decisão de amar a Deus em primeiro lugar, mas envolve também a seriedade com que nós levamos Deus e a sua palavra. Só isso, Nelson? Não, o texto diz mais. E a ele servirás. É o conceito de adoração, de culto no Antigo e no Novo Testamento. Nós fomos chamados assim como Jesus e viemos
para servir a Deus e para servir ao próximo, para cuidarmos do próximo como a nós mesmos. De onde é esse princípio? De Tiago. Tiago nos trouxe essa dimensão da adoração e do culto. A verdadeira adoração, pura e sem mácula. Tiago capítulo 1, versículo 27 é essa. Visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se incontaminado do mundo. Opa, então adoração envolve ministério de socorro, ministério da misericórdia. É. Palavra lá. A palavra tresqueia significa adoração prática, horizontal. A verdadeira adoração pura e sem mácula é essa. Vocês são instrumentos de socorro, de misericórdia no mundo sofrido, onde há cheiro de morte, onde há sinais de morte, onde há pessoas deprimidas, se sentem solitárias, que querem colocar um fim na vida. E eu coloquei vocês para serem adoradores e mostrarem o caminho para as pessoas, ajudarem as pessoas a conhecerem a Jesus Cristo. Deus quer ser conhecido. Deus quer ser conhecido em todas as nações. Então a adoração envolve e guardar-se incontaminado do mundo, santidade. No mundo você está. No mundo você vai ter aflições. Nós não vamos fugir das experiências como qualquer ser humano. Mas nós somos chamados para balizar o amor de Deus, que é cheio de misericórdia, aonde há dor e aonde há sofrimento. E nós somos agentes desse amor de Deus. E quando fazemos assim, nós estamos adorando a Deus em espírito e em verdade. Eu fui chamado para ministrar em duas igrejas. Uma igreja chamava-se Igreja dos Levitas Cristãos. Eu não sabia como é que o pessoal conseguia adorar na velha aliança e na nova aliança junto. O ministério levítico, os levitas. Gente, para com isso. É velha aliança e nova aliança. O autor de Hebreus, ele diz e ajuda os hebreus novos convertidos a se despedirem daquela velha aliança, de carregar a arca da aliança, que era necessário sacrifício, derramamento de sangue, que era necessário o sumo sacerdote lá no Santo dos Santos, que usavam os instrumentos do shofar para chamar a presença de Deus. Isso é velha aliança. O autor de Hebreus diz, Jesus se fez liturgia por nós, Hebreus capítulo 6, 7, 8, se apresentou ali como culto e adoração a Deus e legitimou a nossa adoração. E ele diz em Hebreus capítulo 3, versículo 15, é por meio de Jesus, pois, que nós oferecemos agora sacrifício de louvor, fruto de lábios que confessam o seu nome. Adoração envolve tudo que nós entendemos sobre louvor da adoração, entendemos que isso foi legitimado e apresentado por Jesus na cruz do Calvário. Cantar bem, maravilha. Ter um bom coro, maravilha. Ter um bom trabalho social na igreja, maravilha. Ministérios de socorro e misericórdia, que bênção. Reuniões comunitárias que promovem a comunhão, aleluia. Celebrarmos a ceia do Senhor, importantíssimo, outra manifestação de culto. Mas nada disso legitima a nossa adoração. Nossa adoração só é legitimada pela intercessão e pela intermediação de Jesus Cristo. Deus olha a nossa adoração através do Cordeiro que foi morto. Deus recebe a nossa adoração pela intercessão de Jesus como sumo sacerdote. É por isso que o meu louvor, o seu louvor, a sua adoração é aceita diante do Pai hoje. É por isso que o nosso culto comunitário que nós estamos fazendo aqui será aceito. Porque Jesus se fez adoração e culto ao Pai por nós. Ana Paula Valadão não é intercessor da adoração. O pessoal da Hillsong não são intermediários na adoração. O pessoal da Integrity Music, da Worship, não são intercessores na adoração. O único intermediário e intercessor chama-se Jesus Cristo. Cordeiro de Deus que foi morto. Aleluia. Eu e você fomos chamados para amar a Deus. Eu e você fomos chamados para temer a Deus e levar a Deus a sério. Eu e você fomos chamados para servir a Deus.
É um mundo que carece de conhecer o amor do nosso Pai. E fazemos isso com integridade e com excelência. Quem disse isso? Rory Nolan, no seu livro Coração do Artista, que foi ministro de adoração de artes na Willow Creek, e tem um ministério chamado Coração do Artista. Você adore a Deus hoje com uma integridade de vida que reflita a pessoa de Jesus Cristo. E você adore a Deus com excelência em tudo que você é, em tudo que você faz, para a glória do seu nome. Em nome de Jesus. Amém. Avalie tudo que você ouviu, essa é a instrução bíblica, e retenha o que é bom. Que eu e você possamos sair daqui hoje amando mais o nosso Deus e refletindo mais da sua glória em nossa vida. O Senhor seja louvado.